A gente olha pra trás e fala, caramba, que doideira que aconteceu com a aposta, né? Era todo mundo fazia o que quiser pra conta mirim, que é mais ou menos hoje como a gente vê com cigarro. Olhar pra trás e falar, que doideira que aconteceu, né? Mas nesse momento, ainda tem gente, cara, que bate de frente defendendo pra caramba. Assim, o cara que ganha dinheiro com isso, pra mim, a opinião dele, merda, é a mesma coisa. Porque se você ganha dinheiro e você tá defendendo pra caramba, não, aposta é bom, cara, doa todo o seu dinheiro, entendeu? Pra instituições que ajudam viciados. E daí eu vou passar a te ouvir, vou começar a te considerar. Se você ganha dinheiro, você tem rabo preso, porra. Tua opinião é merda, a mesma coisa? Pois é. Entendeu? Não tem muito valor. Agora, a pessoa ali que nunca apostou, mas defende, eu defendo não sei quem, influenciador, porque ganha quem quer. Eu acho que essa pessoa, quando olhar pra trás no futuro, vai falar assim, que doideira que aconteceu, cara. Que doideira. Continua, vamos ouvir mais. É só isso. Os trechos que o Renato me passou aqui. Tá. Bom, vamos lá, galera. O Felco tá se tornando uma espécie de porta-voz hoje do enfrentamento aos cassinos online, tá? Acho que cabe uma discussão séria sobre se isso que a gente fala do cassino online se estende para as bets, tá? Bets existem em todas as democracias do mundo e nunca levaram certos países à insolvência ou a um gravíssimo problema social. Inglaterra, por exemplo, volto a falar, a Inglaterra é um país de apostas há muito tempo, tá? Logicamente que você pode pegar até os antigos pra falar aqui de uma brincadeira dos antigos, né? A maior guerra do mundo, né? Em termos mitológicos, foi a guerra do Mahabharata, a guerra entre os Pandava e os Kauravas, e que surgiu numa aposta, num jogo de aposta envolvendo dados, né? O que deixa um alerta histórico milenar ali. Mas eu só fiz isso pra fazer name dropping de bobeiras mitológicas que eu, enfim, gosto, né? Na prática, naturalmente, apostar é sempre perigoso e vicia e é natural. Alguns povos vão se adaptar melhor, outros não. A questão toda é que você ter a aposta disponível nas suas mãos, não mais através de jogos ou tal, ou mesmo de um cassino, que é um local físico, né? Portanto que a escalabilidade é bem menor. E você entrega isso num celular com um projeto gráfico digital feito para te pegar nesses gatilhos que pegam, te jogar dopamina e ficar fritando teu cérebro, né? Isso definitivamente, né, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Eu acho que certas coisas não são convenientes para o usuário, para o Estado brasileiro, para a sociedade brasileira como um todo. Então, a proibição faz sentido, a proibição faz muito sentido. Entendendo também que, como o Brasil, eu já venho falando muito para vocês, o Brasil, ele se dá numa relação de falta completa de confiança e de humilhação mútua e de uma tentativa, vamos dizer, sistemática, tá? De exploração da ignorância alheia, e isso em quase todos os setores da economia brasileira. Então você vai ter isso aí acontecendo, né? Um influenciador que fica levando um cara a erro, joga os outros, vamos dizer, numa vala, a gente perde dinheiro, é viciado e ganha dinheiro com o próprio link de cassino online. Então, assim, acho que dá pra cravar, assim, dá até pra ter uma discussão sobre as bets. Acho que é possível ter uma discussão sobre as bets. Dá pra discutir cassino. Cassino normal. Agora, cassino online definitivamente não tem que se discutir. Cassino online não tem que se discutir. Não dá. Definitivamente não dá. Cassino online, num país como o Brasil, não tem discussão. E eu vi, gente me mandou mensagem, né, por inbox, né, reclamando, essa postura do MBL aqui não é uma postura liberal. Sério que você tá com liberalismo pró-cassino online? Se ser liberal ou libertário no Brasil é defender cassino online, meu velho, é um tipo de liberalismo que parte de certas premissas muito toscas, tá? Uma premissa, meio tábula rasa, de que todas as pessoas, elas são mais ou menos iguais. Pessoas defendem, não, as pessoas têm criações diferentes, completamente diferentes, caldos culturais completamente diferentes, tá? Sistemas de valores diferentes entre elas. Descobertas recentes, especialmente agora, no final do século XX, começo do século XXI, dão conta que nós tomamos muitas decisões, inclusive econômicas, de maneira irracional, contrariando boa parte da teoria econômica, né? Especialmente econômica, vamos dizer, mais clássica e tal. Mesmo os austríacos falam muito disso, né? Boa parte das nossas tomadas de decisão é irracional. Ela se dá em termos intuitivos, baseados em vieses, enfim.
Logo, imaginar que você está tomando decisões boas para você ou boas para a coletividade simplesmente porque você está sendo livre para fazer isso, são bem complicados, porque você sabe se um viciado ou não é livre, ou se uma pessoa que está sendo conduzida pela propaganda tosca, pura e simples, é livre, que se ela é livre com seus viés. Tem uma discussão até filosófica enorme sobre isso. Agora, do ponto de vista meramente utilitário, nós não estamos ganhando nada com isso. Nada, absolutamente nada. E do ponto de vista do estabelecimento de uma determinada ordem, de uma sociedade que não pode se basear o tempo todo na exploração e na humilhação das pessoas mais pobres e ignorantes por gente picareta e vagabunda, que eu já falei, é o influencer, picareta e vagabundo, é o coach, é o vendedor de curso, é o pastor neopentecostal inescrupuloso, tá? Tem toda uma cadeia de brasileiros que vivem de explorar os outros. A gente não pode permitir isso. Porque se a gente não tiver um pacto social que impeça isso de acontecer, dado que nós temos, pela nossa condição social, nesse país confuso aqui no século XXI, um sistema de relações e uma determinada hierarquia, né? Ou seja, nós temos muitas pessoas que são indefesas diante de determinados estímulos ou determinadas práticas, né? Tô sendo aqui bastante cuidadoso com as palavras, tá? Não dá pra permitir que certas práticas prosperem. Eu vou colocar, essa é uma prática que não pode prosperar. Então você topa abdicar dessa liberdade? Topo pra caramba. Até porque pra mim isso é uma liberdade meramente nominal. Uma liberdade exclusivamente nominal. Vamos lá. Isso muito bem pensado de manipulação pra parada chegar até você, pra parada te viciar, e você se viciou numa parada, você na verdade é uma vítima, você não é culpado. Eu tô com você, o pessoal, entendeu? Tipo assim, a pessoa se sente menos sozinha, isso dá um conforto pra aquela pessoa, o que já é muito importante, né? Eu sei que existe a relação do livre mercado, a gente não pode simplesmente proibir o serviço. Existe, como aconteceu com o álcool, por exemplo, quando proibiu completamente o álcool, surgiu uns Al Capones da vida produzindo álcool no banheiro. Então, segurar muito extrapola para o outro lado. Mas um equilíbrio ali entre o livre mercado e a ética seria interessante, né, da gente imaginar, né? Seria muito bom. Exato. E entendam, o Brasil, gente... O Brasil é uma sociedade profundamente desigual. E o Brasil é uma sociedade humilde. O Brasil é uma sociedade que o conhecimento, a dispersão do conhecimento é muito desigual. Então você tem relações muito desiguais, muito assimétricas, entendeu? É muito assimétrico o Brasil. Você tem lugar, uma Faria Lima, com gente bem formada, bem estudada, bem nutrida, que estudou em bons colégios, se formou em faculdades boas aqui ou fora do Brasil, tá? Que dispõe de contatos com o que há de novo no mundo. E você tem, sei lá, Chique, pra usar uma cidade que é sempre usada pra memes e piadas, né? Você tem dois mundos completamente distintos. E aí é tão assimétrico que você vai criar instrumentos de relações econômicas que serão assimétricas, são necessariamente assimétricas. Se a dispersão do conhecimento é assimétrica, as relações vão ser assimétricas. Eu volto a falar, muitas pessoas, botem aí nos comentários, às vezes você que tá vendo aí, mas pode pegar um parente, um amigo, um primo, quem não conhece alguém, riso, quem vai, o Aloysio, foi abrir uma conta no banco, né? O banco vai, você anda, gira, tal, aí o banco te oferece um famoso cheque especial. Porra, você pega um pouquinho, vou gastar um pouquinho mais esse mês, joga ali no cheque especial, já pago no outro mês, vai entrar o dinheiro. Aí vem uns juros cavalar, o cheque especial, uns juros cavalar. Você não sabe, quando viu, você entrou naquela armadilha e se ferrou. O cheque especial é uma armadilha que é colocada pra você. E é uma armadilha que só vai funcionar com quem não entende nada de matemática financeira, com quem não sabe o que é um juros composto, quem não teve nenhum tipo de cultura de administração de dinheiro, que somos nós brasileiros. Nós não temos isso. As pessoas mal sabem matemática na escola. Aí você oferece um produto financeiro com algum grau de complexidade para uma pessoa que não tem condições de exercer esse tipo de fazer uso, né, desse tipo de empréstimo, né, de produto financeiro. Essa pessoa se lambuza porque ela é pobre, ela tem pouco acesso a dinheiro. E aí se você vai dar o nome de liberdade econômica... Porra, é só uma relação assimétrica. Se vale uma... Sim. E aí nós temos milhões, dezenas de milhões de brasileiros no Serasa. Pelas decisões econômicas mais estúpidas que essas pessoas tomam. Das mais estúpidas possível. Pegar empréstimo pra pagar consumo. Não sabe. Se confunde. Por quê? Porque as pessoas se confundem mesmo, galera.
Então tem uma assimetria que é muito problemática aí. É muito problemática. E essa assimetria, em alguma medida, precisa de uma regulação. Porque ou você vai trabalhar com o ser humano como uma abstração, né? Ah, o ser humano é uma abstração, são todos iguais. Ou você vai entender de maneira concreta quem é esse brasileiro que você está lidando. O problema é que tem um padrão. Vocês podem pegar... Grande parte das pessoas em posição de destaque nesse país vive da exploração do brasileiro, mesmo quando não precisa. O Neymar precisava vender blaze? O Neymar precisava vender blaze? Não precisava. O Neymar é bilionário. Mas ele vende blaze também. A Virgínia precisava? Não, mas ela vende. Boa parte do crédito consignado para aposentado, com grandes financeiras, empresas, são baseados nisso. Ora, fica uma pergunta ética que eu jogo para vocês. Essa simetria pode ser alvo de algum tipo de, né, de atuação? Para no mínimo coibir ou gerar estímulos que não façam com que essa relação profundamente assimétrica e de exploração não se mantenha? Eu não consigo achar normal. Eu não consigo. Porque assim, se a regra da nossa sociedade for essa, não imagine que o político vai ser diferente, que o tomador de decisões vai ser diferente, que sei lá, o funcionário público vai ser diferente. A relação vai ser sempre essa, porque a regra é essa. A regra é, vi uma pessoa numa posição, vamos dizer, numa posição menor nessa relação assimétrica, eu vou tratar igual lixo. Por isso que as pessoas mais pobres são tratadas como lixo na fila do SUS. É ou não é? Não são? Por isso que não tem esgoto pra ela. Tem porra nenhuma. Tem porra nenhuma. A relação é sempre assimétrica. Então não pense que o vendedor, né, o vendedor de curso, o pastor mirim, e esses pastores, e toda essa cultura de exploração, ou que o crédito consignado, sejam diferentes do funcionário público que ignora a pessoa na fila do SUS, do político que caga pra essas pessoas e rouba dinheiro. São relações baseadas em assimetria. E vocês podem perceber que em sociedades em que essa assimetria é menor, sociedades mais iguais, as relações são né, elas pressupõem mais confiança, né? Até porque você tem menos gente, vamos dizer, despreparada, incapaz de se defender, mas um senso maior de comunidade. Quando você vai achatando isso. Então, nós somos uma sociedade que é muito diversa, tá? E muito assimétrica. E nós temos que cuidar para que, assim, para construir uma sociedade de confiança já baseado, volto a colocar, uma sociedade muito distinta, muito diferente, é difícil. Nós temos que trabalhar muito para melhorar ela. Então nós temos que ser especialmente cuidadosos nesse sentido. Eu não consigo achar que esses estímulos dados para que gente ganhe dinheiro fazendo isso tenham que continuar. Até porque, se você quiser empreender, você quer montar uma metalúrgica no Brasil e contratar pessoas, é um inferno do cacete. Se você quiser ter um tipo de trabalho legal, é CLT, é imposto em todas as etapas do processo, não só do processo produtivo, mas no lucro, na realização do lucro, em tudo. É imposto como se não houvesse amanhã. Agora é uma facilidade você ganhar dinheiro enganando os outros, é de uma facilidade. Então assim, você tem um estímulo na alocação de recursos e na atuação dos detentores de capital. Quem detém capital não vai para uma atividade produtiva que é super penalizada. Ele vai para picaretagem fácil, tá super tranquilo, tá? O dinheiro, cara, o dinheiro é um fluido, ele vai seguir o caminho mais fácil. Ele vai seguir o caminho mais fácil. E o caminho mais fácil aqui no Brasil é explorar essas assimetrias de conhecimento. Porra! Tô falando alguma besteira? Porque senão a gente vai entrar naquele tipo de discussão. Não, mas liberdade... Ora, a primeira coisa que liberdade sem ordem é uma ficção, ela é nominal. Eu posso ir agora, eu posso entrar num lago cheio de jacaré. Falar, eu sou o titular de diversos direitos. O jacaré não liga pra isso. A realidade concreta, ela só vai me garantir meus direitos se eu tiver uma determinada ordem. O Brasil é um lugar em que há uma ordem viciada, pra dizer o mínimo. Então a liberdade vai existir mediante uma determinada ordem. E a gente precisa estabelecer uma ordem. Uma ordem minimamente justa entre as partes, né? É isso. Tô falando alguma besteira, galera? Às vezes vocês acham que eu tô falando besteira. Senhor Rafael Almeida Riso. O senhor está completamente correto. Se inscrevam no Cortina de Fumaça do MBL. Grande Cortina de Fumaça do MBL.